Salve galera dos quintos anos! Tudo bem com vocês? Espero encontrá-los todos muito bem. Hoje iremos prosseguir estudando através da apostila Aprender Sempre, do quinto ano, Ensino Fundamental, Língua Portuguesa. Lembre-se, é a apostila volume 1 e a atividade de hoje será a atividade 6. Abra aí sua apostila na atividade 6, vamos aprender? Atividade 6. Pensando sobre as repetições de palavras no texto. Você já deve ter ouvido falar que repetir muitas vezes a mesma palavra em um texto não é muito bom, porque o texto fica chato, cansativo de ler. Há outras maneiras de retomar o assunto tratado sem abusar da repetição de palavras. Alguns sinônimos ou pronomes, esse, essa, ele, ela, entre outros, podem substituir a palavra desejada, eliminando a repetição e deixando o texto mais atraente. Nesta atividade, vamos exercitar essas substituições. Vamos praticar? Leia o texto a seguir. Jiboia engole boi? Talvez pelo veneno ou pelo chocalho de algumas espécies, as cobras assustem e mexem com a imaginação das pessoas. Há quem aposte que uma jiboia consegue engolir um boi inteiro. Mas será que isso é verdade? As jiboias são répteis carnívoros, ou seja, as jiboias se alimentam de outros animais. Até aí, nada demais. O curioso é que as jiboias conseguem se alimentar de animais maiores que seu tamanho. Isso só é possível porque o queixo das jiboias não é como o nosso. É composto por uma mandíbula com um único osso. A jiboia tem 2 ossos no queixo, unidos por uma fibra elástica. Além disso, a pele das jiboias também é elástica. As costelas da jiboia são livres entre si e os dentes das jiboias são curvados para trás. Assim, as jiboias não mastigam seu alimento e as jiboias são capazes de engolir os animais inteiros. Mas a capacidade das jiboias se limita a engolir até cerca de 3/4 de seu peso. Então, uma jiboia que pesa 40 quilos consegue se alimentar de outro animal que pese aproximadamente 30 quilos. A jiboia é considerada uma cobra grande, podendo pesar até 45 quilos. E com esse peso, a jiboia consegue engolir um animal de 30 a 35 quilos, o equivalente a um cabrito ou um cachorro de tamanho médio. Resultado, nessa história de uma jiboia engolir um boi inteiro, há um pouco de exagero. 1. Você observou como a repetição da palavra deixa o texto cansativo? Então vocês perceberam que nós falamos diversas vezes a palavra jiboia, 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 e o texto se tornou chato para ler, ele ficou bastante cansativo. Na atividade A, escreva algumas palavras que podem ser sinônimos, ou seja, palavras que têm o mesmo sentido de jiboia. E aí, quais sinônimos nós podemos usar para substituir a palavra jiboia? Qual você usaria? Escreva aí na sua apostila. E aí, escreveu? Quais palavrinhas você usaria? Será que você usaria como eu? Elas, ela, esse animal, delas, dela, entre outras palavrinhas? Substituindo a palavra jiboia por uma dessas palavrinhas, o texto não ficaria cansativo e também não perderia o sentido. E nós saberíamos que
Se trata da jiboia. Tudo bem? Vamos para o desafio B. Escreva o trecho a seguir, substituindo a palavra jiboia por uma palavra ou um termo que a substitua, sem mudar o sentido. Além das palavras que você relacionou como sinônimo, você pode usar uma outra, como ela, dela, entre outras. Então está aí um pequeno trecho do texto com diversas vezes escrita a palavra jiboia. Qual sinônimo você usaria para eliminar essas palavras jiboia e o texto não perder o sentido? Porque precisa ser palavras que têm o mesmo significado que jiboia. Qual você usaria? Vamos ver os textos? As jiboias são répteis carnívoros, ou seja, as jiboias se alimentam de outros animais. Até aí, nada demais. O curioso é que as jiboias conseguem se alimentar de animais maiores que seu tamanho. Isso só é possível porque o queixo das jiboias... E continua. Bom, nós vimos aí que o texto ele tem 4 vezes a palavra jiboia. Não é necessário eu escrever tantas vezes a palavra jiboia. Eu só preciso colocar sinônimos, palavras que têm o mesmo significado que vai representar a palavra jiboia. Como é que você colocaria? Escreva aí na sua apostila. Escreveu? Como que ficou? Vamos fazer a correção? As jiboias são répteis carnívoros, ou seja, elas se alimentam de outros animais. Até aí nada demais. O curioso é que elas conseguem se alimentar de animais maiores que seu tamanho. Isso só é possível porque o queixo delas não é como o nosso. Vocês observaram que nós mantemos aqui a palavra jiboia no começo e ao longo do texto nós fomos substituindo a palavra jiboia por sinônimos ou pronomes que representam a palavra jiboia, que substitui, na verdade, a palavra jiboia. E assim não precisou eu escrever tantas vezes a palavra jiboia e o texto continuou com o mesmo sentido. Ou seja, as pessoas que leem esse texto, elas saberão que nós estamos falando da jiboia. Entenderam? Façam atividade, registrem na apostila de vocês e não esqueça de enviar a foto para o professor da ciência. Tudo bem? Abraço e até logo. Vamos continuar o nosso aprendizado através da apostila Aprender Sempre, 5º ano, Ensino Fundamental, Língua Portuguesa, Atividade 7. Atividade 7. Eliminando repetições. Nesta atividade, você vai praticar um elemento de coesão presente nos bons textos, eliminar repetições, substituí-las por palavras de sentido equivalente. Vamos praticar. Reescreva os textos a seguir, substituindo as palavras grifadas por outras equivalentes, para assim evitar repetições desnecessárias. Verifique quais palavras você pode usar dentre aquelas que estão no banco de palavras abaixo. Você pode ainda decidir se quer deixar de usar palavras caso entenda que o leitor poderá facilmente entender a que se refere a informação. Banco de palavras. Ela, elas, ele, eles, esses animais, os animais, aqueles animais, os mamíferos marinhos, essa espécie de peixe. Você sabia que
A baleia cachalote é uma única fonte mundial de âmbar cinzento, matéria básica para a indústria de perfumes caros. As baleias se alimentam da lula gigante que as baleias engolem inteira, mas nunca as baleias conseguem digerir seus bicos duros que permanecem em seus aparelhos digestivos, produzindo uma substância escura e fétida. Este é o âmbar cinzento, a melhor substância conhecida para conservar o aroma dos perfumes, e que tem um preço elevadíssimo. Frequentemente, as baleias expelem o âmbar cinzento, que pode então ser encontrado boiando no mar. E aí, vamos ao exercício? Grife aí na sua apostila quantas vezes aparece a palavra baleia. Baleia, baleias, 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 baleias. Então vemos que aparece diversas vezes a palavra baleia, o que deixa o texto cansativo e chato para ler. Assim como no exercício 6, nós iremos substituir essas palavras baleias por uma das palavras do banco de palavras, ou seja, a palavra necessária, a palavra que vai manter o sentido do texto. Vamos à correção? Então vamos lá. A baleia, aqui no começo, continuou. A baleia, para nós sabermos de que animal se trata. Depois do ponto de interrogação, as baleias se alimentam, nós substituímos esses animais. Esses animais se alimentam. E depois que as baleias, nós substituímos que eles engolem inteiro. Mas nunca as baleias, nós tiramos a palavra baleia e colocamos mais nunca conseguem. Lá no finalzinho, frequentemente as baleias nós substituímos por esses mamíferos marinhos. E assim o texto não ficou chato para ler, ele ficou coeso e nós conseguimos entender perfeitamente de quem se trata. Quando eu falo esses animais, quem é esses animais? Entendemos que é a baleia. Quando nós falamos eles engole inteiro, nós estamos falando desses animais. E quem é esses animais? As baleias. E quando nós falamos esses mamíferos marinhos, nós estamos tratando das baleias. Essa parte que nós tiramos dá para entender sem a palavra baleia. Nós identificamos, porque o mais nunca consegue digerir seus bicos duros. Quem não consegue digerir seus bicos duros? As baleias. E aí, realizou as atividades? Fez a correção na apostila? Então agora você precisa entregar as atividades. E para isso vocês têm 3 opções. Primeira opção. Se as atividades estiverem impressas, você pode entregar na secretaria da escola de segunda a sexta-feira no horário das 10 às 16 horas. Ou você pode fotografar as respostas e enviar para o e-mail do professor. Mas não se esqueça de colocar lá no e-mail o seu nome completo, a série que você é e qual é a semana da atividade. Segue a lista dos e-mails para que vocês possam enviar. Quem é do 5º ano A vai enviar no e-mail da professora Márcia. 5º ano B no e-mail do professor Paulo. 5º ano C
no e-mail da professora Vera. E as atividades de arte no e-mail da professora Ezequiel. As atividades de educação física no e-mail do professor Célio. Mas você ainda tem mais uma opção. Você poderá fotografar a atividade e enviar para o WhatsApp da escola pelo número 963 75 94 48. E não esqueça que ao enviar a atividade, você precisa identificar o nome, a série e a semana da atividade. Tudo bem? Aguardo o registro da atividade de vocês e até a próxima.